Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer. Eu sou o Dr. Alex Bruno, eu sou cirurgião robótico em câncer, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, e eu faço cirurgias para recuperar meus pacientes, para curar e controlar o câncer, mas acima de tudo, o que eu opero é gente. E o que eu gosto mesmo, de verdade, é ajudar as minhas pacientes a enfrentarem o câncer de uma maneira melhor e recuperarem a sua vida de uma forma melhor. Além de prevenção do câncer, aqui eu também vou falar sobre tratamento e as atitudes e conhecimentos para vivenciar de uma forma melhor esse desafio. Então vamos juntos trilhar um caminho de esperança e de cura. Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindas! Eu sou Alex Bruno, eu sou cirurgião oncológico e a minha missão aqui é trazer informação para pacientes com câncer, para familiares e com isso combater um pouco do medo, um pouco da aflição que o tratamento do câncer pode gerar e que com isso fique tudo mais fácil, fique tudo mais leve, de alguma maneira a informação possa agir nisso. E hoje eu trouxe o Fernando Zamprogno para falar aqui comigo sobre um tema muito interessante que é a quimioterapia e o que é importante saber. Deixa eu chamar ele aqui, ele é oncologista clínico. Bom, primeiramente, Alex, muito obrigado aqui pelo convite. Acho que compartilhar informação é a melhor forma da gente combater os mitos que existem em torno de qualquer doença e qualquer situação que a gente desconheça, né? Então, o conhecimento sempre agrega. É isso aí, eu sou oncologista clínico, sou formado pela UFES em 2001, né? Em 2021 a gente fez 20 anos de formado. Fiz oncologia clínica pelo Hospital Sírio-Libanês, terminei em 2007. E desde então, voltei para Vitória em 2007 e montamos a oncologia, na ocasião eu e o Rodrigo Pineda. O Rodrigo hoje está no Rio Grande do Sul. A gente montou a oncologia do Hospital Meridional. E aí estamos essa grande família hoje na rede meridional e é muito bom ter você fazendo parte desse projeto e dessa história de vida. Poxa, muito bom, top, Fernando, bela história. E aqui sobre mim, eu queria falar, né, um pouco por que eu escolhi oncologia. E eu sempre quis ser cirurgião, né, e na minha família eu tive algumas pessoas que tiveram câncer. E ser cirurgião, quando criança, que eu gostava de mexer em fazer desenho, eu tocava música e gostava de atividade manual. E essa história da cirurgia que eu achei sempre encantador, alguém, um médico, fazer uma operação e, de repente, curar um paciente, né? Aquelas histórias que a gente ouvia, alguém que operou de apendicite e ficou bem, ficou curado, e sempre gostei. E na residência de cirurgia geral, eu comecei a ver os pacientes oncológicos com outro olhar. Daquelas pessoas que precisavam de mais atenção mesmo, das cirurgias que eram mais desafiadoras e maiores. E, por isso, em 2009, eu estava lá com o jalequinho do INCA, Instituto Nacional de Câncer, no Rio de Janeiro, fazendo cirurgia oncológica. E lá tive várias lições sobre o câncer, que o câncer pode ter cura, ele pode ter controle. Na maioria das vezes, a gente consegue fazer algum tipo de alívio na vida da pessoa e trazer muito conforto. E essas histórias aí de equipes multidisciplinares e tratamento oncológico me encantou muito e eu trago isso para a minha vida hoje. E aí, Fernando, eu queria saber de você por que você escolheu essa área da oncologia. Me fala um pouco aí dessa sua visão, né, dos pacientes oncológicos e do tratamento multidisciplinar como um todo. Diferente de você, eu nunca quis ser médico. Meu pai era peão da CST, mas antes disso havia trabalhado em vários pequenos empregos e sempre me falava: filho, faz medicina, porque eu não quero que você leve a vida que seu pai leva, não.
Aí eu falava, pai, tá doido, muita responsabilidade, não é para mim. Eu fiz escola técnica. Em 91 eu entrei na escola técnica e comecei a fazer metalurgia, que minha intenção era ser engenheiro. E aí, lá dentro, descobri que não era bem aquilo, talvez influenciado por uma grande greve que aconteceu na CST na época, antes da privatização. Aquilo que o meu pai enfrentou naqueles tempos, e ele era meio Caxias, né? Daí eu também sou Caxias, graças a ele, e ele passou maus bocados naquele momento. E aquilo me fez repensar o que eu enfrentaria na vida como um engenheiro dentro de empresas e tal, e resolvi mudar. Então, eu fiz 2 anos de escola técnica, ali com 14 anos, falei, isso não é o meu caminho, e aí comecei a repensar para uma viagem um pouco introspecta, que durante o cursinho eu decidi fazer medicina, comecei a avaliar quem eu era, como eu via a vida e tudo mais, e achei que tinha aptidão, que poderia ser um bom caminho. E aí coincidiu com aquela época de Plantão Médico, lembra aquele seriado Plantão Médico, quando eu entrei na faculdade? Lembro. E aí aquilo foi me encantando mais ainda, né? Só que eu tinha uma questão, eu sou surdo, né? Só escuto do lado direito. E pouca gente sabe, agora talvez mais gente acabe sabendo. E aí eu pensei assim, beleza, vou fazer otorrino. Pronto, tá resolvido, tem tudo a ver comigo, tem experiência pessoal disso negócio todo e tal. Rapaz, passei pelo otorrino e falei, não é isso que eu quero, senti falta do estetoscópio. E aí, então, eu fui com o leque bem aberto, né? Meu pai teve diagnóstico de câncer quando eu estava no primeiro período da faculdade, acabou falecendo quando eu estava no 9º período da faculdade. Mas até então, isso não influenciou a minha escolha. Ter uma experiência pessoal, claro que te ajuda a entender o outro lado da história do câncer, né? O lado de quem sofre também. Mas a decisão mesmo veio quando eu fiz o estágio opcional durante a residência de clínica médica, porque eu tinha realmente dificuldade de escolher alguma coisa que não fosse tão sistêmica. Então, eu tinha uma tendência a fazer reumatologia, porque tem visão sistêmica, talvez cardio fosse uma especialidade, embora focada um pouco mais sistêmica, mas na hora que eu passei pela oncologia, eu falei, é isso. Aqui eu vejo tudo. Garoto. Eu vejo o corpo que legal. todo, consigo pensar de modo sistêmico e global. O desafio do cuidar, eu acho que ele está presente em todas as áreas da medicina, né? Então, a oncologia não é tão diferente assim no desafio do cuidar. E aí, sim, a minha história pessoal também acho que agregaria alguma coisa na visão do meu ser médico, né? Da minha persona médica, né? A forma como eu lido com os meus pacientes, é tentar ser mais presente, mais amigo, mais cordial no dia a dia com eles, né? Porque também sei a dor que eles passam por ter passado isso muito próximo a mim, né? E aí vai essa construção toda aí do meu ser, da minha persona médica ao longo desses anos. Nossa, que interessante, muito legal. E nós temos algumas coisas em comum, porque eu também toco baixo, além de gostar de oncologia. Meu pai também trabalhou na CST. Hã? Eu também tenho umas guitarrinhas aqui também. Então, pô, top! Pô, quem toca baixo, toca guitarra. E meu pai também trabalhou na CST, então temos muita coisa em comum, meu amigo. Legal. E o objetivo de hoje, né, de trazer a quimioterapia, o que é importante saber é justamente o que você falou, trazer informação para aquela pessoa, às vezes, que nunca ouviu falar de quimioterapia, que às vezes tem medo por ouvir alguma história de outra pessoa que já fez, e a gente sabe que as histórias ruins, elas acabam marcando mais do que as histórias boas, e acaba que vira um estigma, e assim a gente precisa de lidar com esses mitos e verdades no nosso dia a dia, no nosso consultório, até porque algumas vezes, eu estava até contando mais cedo para a minha audiência, que eu como médico, cirurgião, o paciente chega para mim aqui com um diagnóstico, às vezes, de câncer, ele já vem na cabeça dele achando que ele vai fazer uma cirurgia. Opa, doutor Alex vai me operar. E eu tenho que mostrar para ele que a oncologia ela é muito mais do que uma operação, que uma cirurgia, que a cirurgia pode ser feita, mas existe uma sequência certa. Então, eu gosto de comparar a energia de uma pilha.
e que faz um brinquedo funcionar. Às vezes você precisa de 4 pilhas, mas se você não bota as pilhas na ordem certa, o brinquedo não funciona. E a oncologia é isso, a gente tentar identificar qual o estadiamento, o tipo de doença, né, porque o câncer é muito complexo, e daquela doença, qual o estágio, como que está no corpo, e aí sim pensar, primeiro caso de químio, primeiro caso de cirurgia, ou é caso de tratamento exclusivo com quimioterapia, por exemplo, né, que o Fernando vai explicar para a gente. Então, é importante saber disso. E aqui vai a primeira pergunta, que é o que é quimioterapia, Fernando? Vamos lá, Alex. Quimioterapia é uma modalidade de tratamento, é assim que eu gosto de explicar. Muita gente vem com essa ideia de quimioterapia como um tratamento. Vou fazer quimioterapia e aí subentendeu tudo. Eu tento desconstruir essa percepção, que a quimioterapia é uma modalidade de tratamento, um jeito de tratar. Tem mais de 60, 70 drogas diferentes que a gente usa hoje ativamente, e cada doença tem a sua quimioterapia específica. Então, quimioterapia nada mais é que uma classe de medicamentos que acaba atingindo a célula com o potencial de matar a célula tumoral. Então, são quimioterapias citotóxicas, ou tóxicas para células, né? Elas foram descobertas ali na década de 60, logo no meio daquela guerra, final da década de 60, no meio da guerra do Vietnã, através de alguns, infelizmente, né? A história às vezes ela escreve certo por linhas tortas, né? E depois do agente laranja, o que eles viram que acontecia com alguns indivíduos que foram expostos ao agente laranja, alguns cientistas quiseram usar essa mesma substância no desenvolvimento de drogas antitumorais e tiveram, assim, então, êxito, né? As primeiras drogas antitumorais têm a ver com esses venenos que eram usados na guerra. Felizmente, hoje a gente não usa mais, mas a gente derivou muito conhecimento a partir daí. E muita coisa vem da natureza, né? A gente tem quimioterápicos que foram retirados de casca de árvore, por exemplo, como o docetaxel. É amplamente utilizado e vem de casca de árvore. Caramba, da vinca, que legal. Uma florzinha que a gente vê muito em jardim, tem ela num tom mais amarelo, lilás, roxo. Você faz os alcaloides da vinca, né? Então, assim, você tem uma série de medicamentos que foram retirados da natureza, ou combinação de produtos químicos, né, para criar um determinado tipo de sal. Então, a quimioterapia está presente em elementos da natureza e que foram desenvolvidos em combinações para que se chegasse a um determinado medicamento com determinada ação. E aí nós vamos ter toda uma gama de medicamentos com ações específicas nas células. Nós temos inibidores de microtúbulos, ou ou drogas que fazem lesão diretamente ao DNA. Para o pessoal que está ouvindo, microtúbulo é uma organela celular que está envolvida na separação dos núcleos das células quando elas estão se dividindo. Como a célula tumoral se divide mais rápido, você inibindo essa migração, você mata essa célula. Então, assim, de modo geral, quimioterapia é uma modalidade terapêutica que tem várias drogas incluídas aqui que a gente pode usar isoladamente ou em combinação, testadas em vários tipos de tumores, que mostram eficácia contra as células tumorais, ou seja, capacidade de matar ou inibir o crescimento celular das células dos tumores em geral. Igual você falou, essas pesquisas, né, elas, cada vez mais, elas estão sendo aceleradas, do ponto que às vezes demoravam quase 2 décadas para uma molécula ser utilizada na medicina, né, desde a sua descoberta, mas hoje, devido aos trabalhos, devido à padronização, isso está acelerando um pouco mais, até pela fome nossa, né, de cada vez mais ter esquemas de quimioterapia novos ou esquemas de tratamento novos. E o que é interessante também, Fernando, é que esses estudos, eles são capazes de produzir protocolos, e eu gostaria que você falasse sobre isso, que podem ser aplicados a ponto de você ter um resultado bem parecido, comparável a qualquer parte do mundo, ou seja, quer dizer que você pode pegar um protocolo e reproduzir no seu serviço. Você poderia explicar isso para a gente? Legal. Como é que são esses protocolos, os ciclos?
Sim, sim. Só antes disso, uma breve explicação, que assim, quimioterapia ela pode ser combinada a outras modalidades terapêuticas dentro do campo da oncologia, né? Então, ela pode ser combinada a hormonioterapia, anticorpo monoclonal, terapia-alvo, imunoterapia, né? Então, tem uma panaceia de coisas que a gente consegue usar junto em favor do tratamento, tá? E pegando o gancho, então, no que você perguntou, tudo é desenvolvido baseado em estudos clínicos. Eles têm, em geral, a fase pré-clínica, que é quando você desenvolve propriamente dita as drogas, né? Que é aquilo quando você ainda está lá testando em modelos animais, em cultura de célula. Às vezes até sai alguma coisa na mídia leiga, né? O pessoal se empolga e tal, fala, ó, mas essa aqui é a fase muito preliminar ainda, está lá testando em cultura de células, em ratinhos, em macacos e tal. Quando vai para a fase humana, que aí a coisa fica mais interessante. Nós vamos ter 3 fases de desenvolvimento em geral. A fase 1 é onde você testa doses tóxicas e doses terapêuticas, né, para você atingir qual é a dose. Em geral, eles testam 3 doses, já baseado no que aconteceu nos modelos animais, a gente acaba transpondo essa equivalência de dose para o ser humano, e sempre no ser humano médio aí, né? A gente não vai nem em um extremo nem em outro, porque nessa hora você está querendo estudar poucas pessoas e que possam satisfazer a nossa curiosidade em esse remédio é muito tóxico para o ser humano, ou não é tóxico, tem alguma eficácia contra a célula. Vencida a primeira fase, a gente vai para a segunda fase, onde a gente tem um número um pouco maior de indivíduos sendo estudados, e aí eu quero saber, em geral, a taxa de resposta. Ou seja, vou pegar 20 pessoas e vou estudar, e quero saber dessas 20 quantas o medicamento ou a combinação de medicamento ajudou, né, para saber se eu vou avançar num estudo maior, mais complexo, mais caro e mais demorado. Então, isso é importante para a gente não queimar etapas. A gente viveu muito isso nessa coisa agora da pandemia, com as vacinas, com os medicamentos. Não tem como a gente chegar no medicamento milagroso em 2 dias. Né? Pesquisa clínica é uma coisa muito séria. Você precisa ter dados que sejam validados, como você falou, e sejam aplicáveis a qualquer parte do mundo. Então, quando você pega um estudo de fase 3, que é esse estudo que prova que determinada droga ou combinação de drogas funciona melhor do que o que você faz, às vezes o melhor que você faz é placebo, ou às vezes já tem uma droga, já está ali, né, no escopo de tratamento, você quer ver se a outra combinação é melhor. Você tem geralmente são programas de computadores que você consegue randomizar, né, os braços, o braço de controle, que vai fazer a terapia padrão ou placebo, e o braço experimental, onde você vai dar o medicamento ou a combinação de medicamentos. Daí, você tem que equalizar, tem que ser muito semelhante, homens, mulheres, raça, número de tipo de doença, claro que tem que ser a mesma doença, né? Não vamos comparar doenças diferentes, dentro da mesma doença, mas indivíduos que estejam muito semelhantes de modo clínico, eles não podem estar muito desbalanceados clinicamente, porque senão isso pode influenciar no resultado. Você está querendo aqui eliminar o que nós chamamos de viés de observação e viés de seleção, ou seja, eu não posso ter nenhum favorecimento a dar o medicamento em quem está melhor, por exemplo, ou quem é mais próximo a mim, é meu parente, não pode, isso é excluído. Então, você tem uma série de situações éticas aqui para equalizar os grupos, de modo que alguém que está fazendo um estudo aqui em São Paulo, aqui em Vitória, por exemplo, o resultado dele seja semelhante ao sujeito que está na África, que está na Oriente Médio, que está no Japão, nos Estados Unidos, não importa, né? E esses estudos são multicêntricos exatamente para isso. Vai pegar a amostra aqui da América Latina, uma amostra da África, uma amostra da Europa, uma amostra do Oriente Médio, uma amostra da América do Norte, exatamente para compor isso de modo muito equânime e que o resultado, do ponto de vista matemático, se aproxime muito da verdade. Né? Nós temos esse conceito da verdade médica, né? Que é o que eu estou dando para esse indivíduo realmente faz um efeito que eu desejo que faça. Então, por isso tem que se aplicar uma série de modelos matemáticos, estatísticos e bioestatísticos. E assim a gente chega em que droga, para qual doença, ou que combinação de drogas, para qual doença, em qual cenário, para a gente poder aplicar. Top, Fernando. E a oncologia, ela é bem separada, os grupos de pacientes,
naqueles pacientes que vão fazer um tratamento primário para tratar um câncer, quer dizer que ele vai tratar um tumor com quimioterapia, principalmente, ou pode ser associada, ou pode ser um tratamento neoadjuvante, que é quando a gente pode utilizar a quimioterapia antes para poder diminuir um tumor, para que o paciente possa estar apto para receber uma cirurgia de uma maneira melhor ou de uma performance, né, uma saúde um pouco melhor para a doença já em regressão. Existe a quimioterapia adjuvante, que ela ajuda a diminuir a chance do câncer voltar. E existe a quimioterapia paliativa, que é quando a gente quer deixar o câncer mais ameno, fazer com que ele ou fique imperceptível ou que ele melhore a qualidade de vida do paciente. Dentro desse cenário, Fernando, quando você recebe um paciente para receber a quimioterapia, como que você explica para ele o dia a dia dele, como que vai ser os ciclos, ele vai na sua clínica, ele vai receber uma droga, depois ele vai para casa. Então existe toda uma aproximação do médico oncologista para estar de olho de efeitos colaterais, para o paciente ter vários tipos de orientações. E a gente pode começar a falar sobre isso agora. Sim, Alex. Isso hoje em dia a gente não faz mais sozinho, né? Tal como a gente, enquanto clínico e cirurgiões, a gente tem as nossas conversas para decidir qual o melhor caminho para o paciente, essa coisa multiprofissional também, a gente tem uma abordagem multidisciplinar no manejo do câncer. Hoje, a gente não fala mais só do médico atuando nesse quesito. A gente tem médicos, enfermeiros, farmacêuticos, psicólogos, nutricionistas, todos envolvidos nisso, porque é muita informação. Então, a gente tem assim, como depois do diagnóstico estabelecido, nós fazemos aquilo que a gente chama de estadiamento. Você vai ter noção do tamanho do problema, né? E de acordo com o tamanho do problema, vem uma decisão terapêutica, que passa por cirurgia, depois algum tratamento, ou algum tratamento antes, que é o neoadjuvante, depois cirurgia, e assim por diante. Hormonioterapia, terapias-alvos, isso vale para qualquer terapia, né? Então, ou a gente vai fazer pré-operatório, neoadjuvante, ou vai fazer adjuvante pós-operatório, ou vai fazer paliativo no cenário de doença incurável, para tornar a doença mais branda e o indivíduo poder conviver com ela de modo mais ameno. Então, cada situação requer um protocolo diferente, com esquemas de tempo diferentes, tempo de aplicação diferente, ritmo de aplicação diferente. Você tem aplicações semanais, você tem aplicações diárias, quando é por droga oral, você tem aplicação a cada 15 dias ou a cada 21 dias. Então, cada protocolo vai ter que ser explicado para o indivíduo e para a família dele qual é o ritmo que acaba acontecendo. Geralmente, existe protocolo que você faz uma parte na clínica, depois outra parte em casa e volta para tirar as bombinhas de infusão. Existem protocolos que vai receber completamente em casa, no caso de droga oral. Existe quimioterapia oral, não é porque oral que ela é mais branda, ela é quimioterapia de fato, com os efeitos colaterais de uma quimioterapia. É só a via de administração que é diferente. Existem medicamentos subcutâneos que também têm ação contra células tumorais. Não são quimioterapias propriamente dita, mas também agem contra células tumorais. E aí, de acordo com esse protocolo, nós vamos ter primeiro os efeitos colaterais que podem acontecer, né? Nem sempre vão acontecer. E aí cabe ao médico explicar esses efeitos colaterais mais comuns. Isso do ponto de vista médico, para ele saber o que ele tem que fazer. Geralmente, os meus pacientes têm o meu telefone, né? Eu oriento que eles façam contato comigo sempre, né? Algumas poucas coisas eu dou liberdade para que eles atuem sozinhos, mas sempre com uma trava ali de, opa, a partir desse ponto você tem que fazer contato, porque pode ser um ponto perigoso, né? E eu costumo dizer que sempre, e a minha prática, se a gente entrar na prática, vai ver que tem poucos pacientes internados, porque a gente consegue manter muita gente em casa bem durante bastante tempo, por conta da precocidade da análise de efeitos colaterais. A equipe multidisciplinar, nessa hora, ela entra também, por quê?
tem a nutricionista que vai explicar os alimentos, como fazer os alimentos de modo seguro, né? O que pode, o que não pode, de acordo com o tipo de cirurgia que ele fez, ou o tipo de câncer que ele teve, exemplo, né? Vai fazer uma gastrectomia, como é que esse cara se alimenta depois de retirar o estômago? E ainda ter que fazer quimioterapia depois disso. Então, entra a nutricionista no time. O farmacêutico entra para ver as drogas que o indivíduo usa, né? Os medicamentos que ele já usa, para saber se vai ter alguma interação, alguma combinação que tem que ficar de olho. Por exemplo, tem droga que você toma diurético, né? Toma uma furosemida por dia, por exemplo, você pode piorar a ação dela. Tem antidepressivo que corta a ação de hormonoterapia para câncer de mama. Então a gente tem que saber dessas interações para ver o que faz mais sentido na vida daquele indivíduo para poder fazer as devidas correções e ajustes, né? A enfermagem também entra para os cuidados de casa, por exemplo, o sanitário tem determinados cuidados que você tem que ter, roupa de cama, eventualmente, vai ter que ter determinado cuidado. Se está amamentando, se não está, tem criança pequena, cachorro, gato, periquito, tudo isso a gente vai abordar nessa hora, né? Então, ver como é complexo. E às vezes vai precisar de fisioterapia, o fisioterapeuta também entra para poder fazer o complemento de informação. Então, é sempre bastante informação. A gente costuma ter uma cartilha com informações que são mais relevantes e de modo geral. Tem uma folhinha de urgências que são 7 ou 8 situações que são realmente bastante urgentes e que ele tem que fazer contato telefônico. Lá nós temos 4 clínicas, 4 unidades, né, na rede meridional aqui na Grande Vitória e uma em São Mateus, e é da mesma forma, isso é unificado. Cada doente tem o contato do seu médico, porque é importante, né, que quem sabe o que está acontecendo possa dar a melhor orientação no caso de uma dúvida ou no caso de uma intercorrência. Teve uma febre, por exemplo, né, o que pode ser? Essas últimas 2 semanas eu dei diagnóstico de Covid em uns 5 ou 6 pacientes, né, por conta de febre, protração. Falei, isso não é daqui, vamos ver, vamos lá fazer o teste do Covid. Interessante. Positivo. É legal isso. Então, faz parte esse contato muito próximo, né? Vocês também vivem isso na cirurgia, ainda mais na cirurgia oncológica, né? Os impactos ali de eventuais sequelas ou transitoriedade desses impactos. Então, é muito importante a gente estar perto, né? Nossa. E você falou, e tem até um mito, né, de que a pessoa que faz quimioterapia, e que a maioria, né, pensa que quem faz quimioterapia está numa cama lá, limitado, sofrendo de dor, lá não faz nada, né? Tem esse mito, né? A pessoa pensa em quimioterapia, pensa numa pessoa muito doente, deitada, internada, presa numa cama, recebendo um remédio. Então, é um mito aqui que é importante quebrar, né? É super importante. Esse mito é danado, porque muitas vezes ele é usado pela indústria do entretenimento, né? Porque é uma coisa que mexe muito com a gente, então você fica com aquela visão ali. Teve uma novela um tempo atrás, uns 20 anos atrás, que fez um desserviço à oncologia, quando raspava o cabelo da menina, ela se debulhando em lágrimas, né? Hoje a gente tem touca para o cabelo não cair ou para minimizar a queda de cabelo. Tem vários tipos de touca no mercado, todas as clínicas de oncologia fizeram esse investimento, que faz muito sentido para a gente não perder cabelo. Nem toda químio faz perder cabelo, né? Então é importante justificar isso. E a gente tenta fazer uma vida mais próxima do normal, trabalhar quando é possível. Lógico, tem gente que trabalha em áreas muito insalubres, que tem certos riscos, que você prefere afastar durante o tratamento de quimioterapia, mas por conta do risco do trabalho. Não é porque o indivíduo estaria absolutamente incapaz de realizar o trabalho, é por você não colocar risco na vida dele durante aquela fase de tratamento. Depois ele volta para o trabalho, quando acabar o tratamento. Então, de fato, trazer normalidade é um desafio, né, que todo oncologista, toda equipe multiprofissional e multidisciplinar tem que trazer para o seu dia a dia, porque as pessoas estão vivendo, né? Elas não estão tirando um tempo para cuidar da saúde, nada mais acontece ao redor delas, né? Como na nossa vida também, né? Comecei aqui falando para você que eu tirei o dia para cuidar de carro, ontem eu troquei lâmpada, fiz ligação elétrica. A gente é humano como todo mundo. Então, é isso aí, tem que tentar tocar a vida da melhor forma. E a gente tem muito medicamento para dar apoio, né, Alex?
medicamento contra náusea, medicamento contra anemia, medicamento contra queda das células de defesa, medicamento antidepressivo, quando faz sentido, medicamento para dormir. A gente tenta usar aquilo que é necessário, também não sai dando qualquer coisa desnecessário, não. Mas você tem apoio, você tem rede de apoio para tentar tocar a vida da melhor forma possível. Perfeito, interessante. E como é um time, né? Porque cada um ali vai dar o seu melhor pelo paciente, desde a enfermagem, né, que você falou, a parte da nutrição, que vai evitar que esse paciente fique desnutrido durante o tratamento, né? É uma queixa que pode ocorrer, a falta de apetite, por exemplo, e isso tudo vai sendo contornado. Nem todo mundo vai ter um efeito colateral muito ruim, e isso tudo vai sendo visto, né? E os sinais de alerta são informados, né? O paciente sabe quando recorrer ao Dr. Fernando, ou à equipe, ou ao pronto-socorro, numa situação pior, mais difícil. E Fernando, é uma pergunta muito comum que acontece comigo, e eu vou dirigir para você, é que a gente tem, né, às vezes, um paciente fazendo uma quimioterapia ou fazendo qualquer tratamento oncológico, uma ansiedade em saber se aquele tratamento está dando certo. Então, como oncologistas, nós temos também padronizações quanto à resposta ao tratamento. Doutor Alex, eu já fiz meu primeiro ciclo, eu já quero repetir aqui para ver se está dando certo. Então, queria que você pudesse dar mais alento aí para os pacientes, sabendo que muitos deles, né, às vezes a gente como médico, na nossa experiência, a gente, às vezes sem fazer o exame, a gente olha para o paciente e já sabe, não, essa doença está em controle, esse paciente está bem. E qual que é a sua percepção sobre isso? A gente tem que separar os dois grupos, né? Os indivíduos de doença curável e os indivíduos que, infelizmente, têm doença incurável. Para os que têm doença curável, e a gente faz tratamento pré-operatório, repetir o exame no final do tratamento proposto, se ele segue bem, é o que a gente faz para avaliar, né? Não adianta evoluir, ser muito precoce muitas vezes, até porque esses tratamentos são mais curtos. Você ter uma avaliação antes do tempo e tomar uma atitude equivocada, você pode estar tirando esse paciente de um tratamento curativo. Então, a gente segue padrões de acordo com cada estratégia. A gente, em geral, repete antes da cirurgia, para aí sim ter certeza que ele está indo para a cirurgia nas melhores condições. E para também subsidiar vocês, enquanto cirurgiões, né, da real situação que o indivíduo está depois dessa quimioterapia. Quando a gente, para esses indivíduos curáveis, né, com doença curável, fazem primeiro a cirurgia e vão para um tratamento em seguida, aí a gente não tem um parâmetro claro para mostrar para eles o antes e o depois. Depois de um determinado tempo, que em geral são 5 anos de segmento, que a gente pode falar, olha, você atingiu o critério de cura. Mas eu quero sempre que você pense e vibre positivo para a cura desde o começo. Né? Esse pensamento positivo, essa fé, ela é importante para mover esse sujeito e não ficar pensando do lado negativo das coisas. O negativismo é muito ruim, ele paralisa a gente, não é? Então a gente vê isso no dia a dia com os nossos pacientes, né? A gente quer realmente positividade. Para os indivíduos que têm doença incurável, aí, de novo, depende do esquema, depende da doença. E é verdade, muitas vezes ele está sentindo uma dor, está sentindo um mal-estar, que logo quando começa a tratar, isso já vai sendo melhorado, remite, você já sabe que ele está indo bem, né? Não precisa do exame ali. O que eu vejo muito hoje eu não chamo nem de ansiedade, né? É uma pressa que eles têm, e é natural, né? A pressa para saber a boa notícia, né? E às vezes, leitura de exames que são, para nós, tecnicamente, são importantes, mas não são essa revolução toda. Por exemplo, o PET scan. O PET scan tem o seu papel, ele é importante para determinados grupos e determinados momentos. Mas, por exemplo, não é um exame para a gente ficar acompanhando o câncer o tempo inteiro. Extremamente caro, tem sua chance de erro. Eu vejo muito hoje em dia as pessoas achando assim, vai fazer um PET scan da negativo, quer dizer que eu estou curado. Não, não é. Ele tem limite de detecção, a droga tem meia-vida, ou seja, tem que vir compensado, vem só de um lugar no Brasil, então tem uma série de nuances que pode influenciar no resultado e, obviamente, depende do contexto de cada um.
Então, o exame complementar, ele complementa a nossa prática para interpretar o momento que o indivíduo está passando. São fotos da vida. Costumo dizer que se você olhar para minha foto com 20 anos de idade, era parecido com agora, com 45, mas já tem umas rugazinhas no meio que não tinha lá e tal. É mais ou menos assim. Você não consegue prever o futuro quando você olha para a foto do Fernando com 20 anos. Né? Verdade, é verdade. Então, é importante que a gente faça o reestadiamento, que a gente explique como é que está a situação deles, né, para dar realmente o subsídio, o substrato que eles tanto precisam para tocar a vida em frente. Mas eu sempre falo, positivismo. Mesmo diante de pequenas derrotas que a gente possa encontrar no caminho, manter-se erguido. E isso eu aprendi com meu pai. Meu pai falava que se a cabeça fosse cair, ele botava um cabo de vassoura com um prego na ponta só para não deixar a cabeça cair. Entendeu? E fez muita diferença. Para ele, com certeza. É a coragem, né? É a coragem para explorar a escuridão e aí a nossa luz que brilha, né? E essa fé que a gente tem, né, em Deus, no tratamento, e que tudo vai dar certo, essa vontade de estar curado, que você pode comemorar hoje a vitória da cura e não esperar os 5 anos para poder falar, não, estou curado. Até porque a gente sabe que o câncer, ele pode sim ficar ali de alguma maneira escondido, né? E foi uma pergunta que fizeram aqui para mim, se o câncer depois da quimioterapia, né? Se a quimioterapia não destrói todas as células doentes, né? E se o câncer pode voltar. E você poderia falar alguma coisa sobre isso, Fernanda? Claro, Alex. Assim, ó, isso tudo depende do tamanho do problema, né? Quando a gente tem um diagnóstico de câncer, eu costumo dizer dessa forma, a gente tem que saber qual o tamanho do problema. Em geral, os tumores têm 4 estágios. O primeiro é quando está pequenininho, logo depois que acabou de nascer o bandido. Chamo de bandido, tá? Porque é um bandido, né? Tem que ser. Vamos matar ele. Logo quando ele nasce, ele está no primeiro estágio da doença. O segundo estágio, ele ainda é pequeno, mas já tomou uma proporção um pouco maior, com um pouco mais de risco. Risco de quê? De voltar, né? De estar escondido em algum canto. O terceiro estágio é quando ele já está atingindo ou alguma estrutura por perto dele, ou os gânglios linfáticos que são atribuídos a ele. E o quarto estágio é quando eu já tenho doença espalhada ou invadindo um órgão ao lado, onde não é possível mais fazer a cirurgia, que é a doença em geral que é incurável. Não todas, existem algumas exceções a essa regra. Então, quando eu entendo o meu ponto de partida, eu entendo o porquê que a doença pode voltar. E a quimioterapia e as terapias complementares, né, hormonoterapia, terapia-alvo, dependendo do tipo de diagnóstico, elas estão ali exatamente para pegar as células que o cirurgião não consegue tirar. Né? O cirurgião tira a doença onde nasceu, a doença macroscópica, vista a olho nu. E existe a doença microscópica. Então, nós vamos tentar lavar o corpo por dentro, seja dando pela veia, seja dando por boca ou subcutâneo, mas esses medicamentos entram, circulam no corpo para tentar exatamente eliminar essas células. É lógico, existem células que são resistentes e que com o tempo podem voltar. E aí nós vamos estabelecer nossos tratamentos de resgate. Mas, em geral, por isso que é importante falar, quando a gente detecta precoce, é onde a gente tem maior chance de cura. Porque o bandido está pequenininho, é trombadinho ainda. Não virou bandido. É isso aí. A gente está pegando ele pequenininho, então ele é mais frágil, ele não sabe os macetes todos, né? Não fez a faculdade do crime ainda, né? Com certeza, verdade, Fernando. Ótima comparação. E eu também falo para os pacientes como é importante o segmento, o acompanhamento com o médico oncologista e com o cirurgião também. Até porque se detecta-se o câncer volta, infelizmente, é a chance que a gente tem também de correr atrás, de talvez até curar o paciente, né? Então, tem muito tratamento para dar, tá? E, Fernando, eu vou entrar numa sessão aqui de mitos e verdades para a gente ir caminhando para o final. Então, todo paciente precisa de quimioterapia? Então, conforme você falou, né, dentro dos estágios 1, 2, 3 e 4, vai ter muitos pacientes aí que não vão precisar de quimioterapia. Exato. E muitas vezes também, Fernando, acontece
eu faço uma cirurgia de câncer, às vezes um câncer de endométrio, por exemplo, faz uma esterectomia, conforectomia, um câncer inicial, e eu mando a paciente para um oncologista, às vezes elas ficam preocupadas, ô doutor Alex, por que ele me mandou no oncologista, né? Será que ele não quer me falar alguma coisa, né? Mas eu já falo logo, olha, não estou te encaminhando para um oncologista, ele é super especialista em câncer, ele vai falar para você sobre a sua doença, talvez com a linguagem dele, talvez com alguma coisa parecida do que eu te expliquei, vai acrescentar muito para você, você vai ficar um pouco mais, cada vez mais confiante e vai me ajudar a te acompanhar. Então, pode ir nele, você vai gostar e vai valer a pena. Não é isso, Fernando? É isso aí. É isso aí. E é o desafio, né? Às vezes a pessoa entra tensa, às vezes até com lágrimas e sai sorrindo e com esperança. Isso. É uma grande transformação que pode acontecer dentro do consultório, né? Então, esse também é um dos desafios da gente no dia a dia, né? Uhum. E aí, ó, entrou aqui outra aqui, que é toda quimioterapia cai o cabelo, você já falou que não, né? As pacientes em quimioterapia podem fazer atividade física e trabalhar? Deve. Você já falou, né? Deve. Atividade física ajuda muito, muito, tá? Claro que tem, dependendo do tipo de tumor, localização ou tipo de cirurgia que foi feita, algumas restrições podem existir, mas, de modo geral, atividade física ajuda muito. Top. E os pacientes, todos eles têm algum efeito colateral muito grave? Como é que é isso aí? Você já falou, já pincelou muito. Tem gente que não né? Tem acompanhamento. Tem gente que não tem efeito colateral quase nenhum. Tem gente que tem mais. Depende do esquema, depende do remédio. Isso é muito particular de cada medicamento, né? E às vezes o indivíduo também mais jovem tolera de uma forma, o mais idoso tolera de outra. A gente sempre tem mais cuidado com os indivíduos mais idosos, tá? E quem faz quimioterapia pode abraçar uma criança, um bebê, um ente querido? Como é que é isso aí? Pode sim. Existem alguns cuidados, né? A mulher que está em lactação, essa tem algumas restrições. Algumas quimioterapias que podem sair pelo suor, a gente também tem que ter alguns cuidados, sobretudo com crianças muito pequenas. E os excretas, né? Então, assim, urina e fezes, sobretudo a urina pode eliminar alguma coisa. Então, a gente tem algumas orientações específicas para isso, né? Para a gente minimizar riscos aqui. Mas, em geral, abraço não tem problema, não. O problema vai ter abraço de gente com dodói, né? Então, se tem um gripado em casa ou que vem gripado, não visita quem tem câncer, não. Quem está em tratamento. Espera melhorar da gripe. É igual criança que nasce, né? Você não pode ir lá ver a criança que acabou de nascer. Calma, deixa a mãe descansar. A criança verdade, importante. O mundo ali já está recebendo 1000 visitas. O sujeito vai lá e beija a mão da criança. Mão de criança não beija. Nem pé, nem cabeça. Já assim, um beijinho de longe. Né? Então, existem algumas coisas de segurança. Eu geralmente peço para meus pacientes em quimioterapia não irem para aglomerações, né? Onde a gente maximiza o risco de pegar alguma virose que pode abrir quadro infeccioso e abrir porta de entrada para bactérias também. Então, alguns cuidados a gente precisa de ter. Vai na missa, vai no culto, evita ir naquele horário mais cheio, evita ficar abraçando muita gente, porque às vezes tem gente que está assintomática e carregando um vírus que pode ser realmente chato para quem está fazendo um tipo de tratamento oncológico. Então vai no horário mais tranquilo, não tem problema não, papai. Você gosta de qualquer horário, ele não marca horário para estar amém, lá. Amém, verdade. Todo horário. É verdade, é verdade. E sobre os efeitos colaterais, eles podem ser agudos ou podem ser crônicos. Existe alguma explicação, de alguma maneira, a quimioterapia, ela está ali ainda, Fernando, ou ela já passou por ali e os efeitos é que vão melhorar com o tempo mesmo? Os efeitos agudos, né, que são os que acontecem logo depois da quimio, os mais comuns, náusea, diarreia, né, eles têm a ver com a ação direta da quimio em determinados tecidos. A diarreia, por exemplo, porque descama o intestino e aquilo acaba provocando a diarreia. A náusea, porque atua no cérebro, no centro, uma região do cérebro, que é o que interpreta o sinal de vômito e acaba sensibilizando ali essa região e a pessoa vomita. Não é porque ela está com problema no estômago,
né? Não é porque ela comeu alguma coisa ruim, é o cérebro. Tanto que o medicamento que corta a náusea atinge no cérebro, dá uma reforçada nesse centro do vômito no cérebro. E alguns efeitos colaterais que são crônicos têm a ver com a química que foi feita. Ela não está mais lá no corpo fazendo efeito, mas ela deixou a marca dela, por exemplo, na medula, com uma anemia ou com uma leucopenia, porque aí você reduziu a capacidade de regeneração da medula, de trabalho da medula óssea, neuropatia, porque cada sessão de químio fez uma marca nos nervinhos que captam sensibilidades na mão, nos pés, por exemplo. Esse indivíduo fica com esse formigamento nas mãos. Então, durante a químio que aconteceu o problema, mas ele vai ainda reverberando, aparecendo no futuro. Alguns ficam até com sequelas. A clássica droga vermelhinha, o pessoal do câncer de mama usava mais no passado, hoje, felizmente, alguns grupos já não precisam mais de fazer. Se você ultrapassar a dose tóxica, você causa uma insuficiência cardíaca irreversível, ela machuca a célula do coração. Mas quando a gente faz dentro de protocolos, voltando ao assunto do protocolo, qual é a dose tóxica, a gente fica bastante longe dessa dose tóxica, no meio, vamos dizer assim, dessa régua. Ou seja, né, se você dobrasse a dose inadvertidamente, seria um erro grotesco se isso acontecesse. Então, a gente já sabe disso tudo e já tem como ficar longe desse efeito colateral, por exemplo. Então, os agudos têm a ver com o efeito da química naquele momento, até que as células se regenerem, se recuperem, e os crônicos têm a ver com o efeito também agudo, mas que foi machucando e você só percebeu ali na frente, como um copo que vai enchendo a conta-gotas e de repente transborda, né? Verdade, interessante. E o que eu falo muito para meus pacientes é que, às vezes, o tratamento do câncer, pelo fato do câncer ser agressivo, às vezes o tratamento ele é agressivo mesmo. Ele vai causar algum tipo de sequela, né? A própria cirurgia pode ser muito mutilante, mas o que a gente tem que entender qual que é o significado daquele tratamento. Então, por que eu estou fazendo aquilo? Né? O meu propósito com isso. Então, é para eu ficar bem, é para de alguma maneira eu estar presente aqui com meus filhos, é para de alguma maneira, né, eu vencer essa doença e poder me reerguer, me reabilitar, até porque tudo que você falou pode ser trabalhado, pode ser melhorado, né? Alguém que fez uma operação e ficou com alguma sequela, essa sequela com o tempo a gente vai olhar para ela e muitos dos sintomas que o paciente vai tendo, depois ele vai percebendo, não, peraí, o Alex já me explicou, essa pontadinha que eu tenho aqui na barriga é porque eu fiz a operação, não tem a ver com o meu câncer, tá tudo bem comigo, e essa confiança que o paciente vai reerguendo, vai adquirindo, e o apoio que a gente dá como médico, como equipe, né, multidisciplinar, é que vai dando esse apoio, esse sustento, né, até a gente chegar cada vez mais em vida, né, em aumento da vida da pessoa e com qualidade de vida. E eu estou chegando aqui, a gente está chegando no final, eu queria que você desse aí, Fernando, as últimas palavras aí, alguma mensagem que você queira falar sobre a quimioterapia, para as pessoas que estão aí nos ouvindo. Pegando um pouquinho dessa sua fala final, Alex, é assim, ó, a vida é cercada de desafios, né? O câncer pode ser, para quem está vivendo, um deles. Mas se você mal comparar, mas fazer uma correlação com outros momentos desafiadores que você tem na vida, o que nos move é exatamente esse desafio, né? Vencer esses desafios. Quando você está lá decidindo o que você vai fazer na vida, né? É um baita desafio. Que escolha eu, com 14 anos, 15 anos, ter que escolher que profissão que eu vou ser para o resto da minha vida. Isso é extremamente desafiador. Ter filhos, né? Eu tinha medo de ter filho. Hoje eu tenho 3, não me arrependo nem um pouco. Parabéns. Eu tinha medo de será que eu ia dar conta? São desafios, claro que em magnitudes diferentes, né? Ordens de grandezas completamente diferentes, mas o câncer, ele traz essa ressignificação da vida, muitas vezes. Né? Eu não costumo dizer de propósito, mas sim de ressignificar o olhar que você tem para você mesmo e para a vida, o que realmente importa. Né? Às vezes eu perco um órgão, mas em compensação eu abri o olhar para tanta coisa que eu não estava vendo.
né? E é capaz de tornar minha vida até melhor depois de uma experiência como essa. É lógico, existem os indivíduos que não vão ficar curados, mas vem cá, todos nós vamos fazer nossa passagem. Ninguém sabe o dia de amanhã. Há 2 dias atrás, um amigo nosso foi encontrado, amigo não médico, tá? Mas foi encontrado convulsionando em casa. E estava com uma fístula licórica, na verdade é uma formação arteriovenosa, ele sangrou, fez um hematoma subdural que sangrou para dentro do ventrículo, inclusive. E a gente conseguiu agir a tempo, uma rede de amigos em contato, levamos para o Hospital Meridional, conseguiu fazer rapidamente a tomografia, diagnóstico, embolizou a fístula, colocou a DVE e está lá, sem sinal aparente de sequela cerebral, vai ser... graças a Deus. Amém. Olha que desafio que esse cara enfrentou aos 47 anos de idade. Né? Não estava lá, ele não estava prevendo aquilo, a família não estava prevendo aquilo. Ninguém se prepara para coisa ruim. Né? É difícil, é doloroso, mas esses desafios vão aparecer. E quão melhor eu estou comigo mesmo e com quem me cerca, né, mais altivez eu vou ter para lidar com esses desafios e para conseguir vencer. E mesmo quando eu não consigo vencer, ok, eu vou lutar por mais tempo de vida, por mais qualidade de vida e vou tentar ir mais longe. E aí um dá a mão para o outro e vamos junto. Eu acho que essa é a grande mensagem, que é um oncologia de modo geral, clínica, cirúrgica, não importa, multidisciplinar, toda equipe, né? E aqui é importante deixar esse recado. A gente não faz nada sozinho. Um ajuda o outro. Né? O cirurgião ajuda o clínico ajuda o cirurgião, mas tem ali os enfermeiros, enfermeiras, os farmacêuticos, os nutricionistas, os fisioterapeutas. Essa equipe como um todo, ela é fundamental, porque tem, para além da quimioterapia, você tem uma reabilitação física, você tem a polifarmácia, né, com vários medicamentos por conta de outras doenças, você tem as doenças nutricionais, você tem as doenças do corpo em si, né? Então, é muito mais complexo. Todo mundo nesse grande time aí tem uma importância fundamental, né? Fantástico. Sim. E incrível que você falou, vai de encontro com o que eu sempre falo, que eu me sinto um felizardo por ser médico e por ser oncologista, porque, caramba, eu sei que tem vezes que a gente se depara com o que o humano não consegue fazer, né? Eu queria, às vezes, pegar alguém e reverter um câncer com a minha mão, mas muitas vezes eu não consigo. Só que, quantas lições de vida eu já vi aqui de pessoas com câncer que venceram, ou que, mesmo naquela dificuldade com a doença crescendo, mas que está ali super, super para cima, as lições de amor e de companheirismo dos parentes e familiares. Então, quando alguém olha para mim e fala, pô, você faz oncologia, que tristeza, eu falo, não é triste, é feliz, né? E o fato da gente poder ajudar essas pessoas, mesmo nesse momento tão delicado, eu me sinto aí, portanto, felizardo, graças a Deus, e agradeço muito aí por isso. Eu também. Compartilho do mesmo sentimento. Que legal, meu amigo Fernando. Eu vou te agradecer hoje, tá? Muito obrigado, foi muito incrível, né? Falamos de muita coisa aqui, certamente vai ajudar muita gente, e esse conhecimento que fica na internet, ele tem poder, porque ele é para qualquer um, né? E semana que vem a gente combinou de falar sobre o futuro da oncologia. E aí vai ser também bem bacana, porque a gente está sempre faminto por mais, né? A gente sempre quer mais e a gente vai ter, com fé em Deus, mais sim. É isso aí. Não é isso? A gente está junto aqui falando um pouquinho de novas perspectivas, coisas que já são um pouquinho de realidade nova e o que vem por aí, né? Muito bom. Um grande abraço, então, Fernando. Boa noite. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado. Boa noite a todos aí. Grande abraço. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau. Tchau. E agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio e eu quero te fazer 3 pedidos.
primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.